Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar no aprendizado das suas lições, que todos nós precisamos aprender para vivermos melhor. Recebam todos um abraço dos amigos da Associação Espírita Bezerra de Menezes. E vamos então ao tema que nos foi proposto na noite de hoje, que é dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E esses são os itens 5 a 7 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo intitulado Amar ao Próximo como a Si Mesmo. E Kardec inicia esses itens com a transcrição de Mateus e de Marcos, quando os evangelistas anotaram a passagem em que os fariseus, que diz o seguinte: os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são estas imagens e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Então, a questão proposta a Jesus tinha por objetivo colocar contra Jesus ou as autoridades romanas, né, que estavam ali representadas pelos soldados, né, pelos herodianos, ou os judeus dissidentes. Se Jesus dissesse que não era para... Eles achavam que iam conseguir pegar Jesus, porque se Jesus dissesse que não era para pagar o imposto, a autoridade romana prenderia Jesus, porque ele estaria sendo subversivo. Se Jesus dissesse que era para pagar o imposto, eles colocariam contra Jesus o próprio povo judeu, porque o povo judeu tinha raiva, né? Tinha um profundo contrariedade em ter que pagar o imposto. Porque se nós aqui, brasileiros, muitas das vezes não gostamos de ter que pagar o imposto que pagamos a um governo que é do nosso próprio povo, imagina os judeus daquela época que pagavam os impostos a um outro povo que os dominava, né? Que eles pagavam os impostos aos romanos, que os dominava. Então, eles tinham uma verdadeira raiva de ter que pagar o imposto aos romanos, que eles achavam, e possivelmente fosse extremamente alto, né, os impostos. Então, aquilo era uma questão, chegava a ser uma questão religiosa. Aquele ódio que eles tinham de ter que pagar o imposto. Então, eles pretendiam pegar Jesus. Mas, com essa resposta que Jesus deu, eles não tiveram o que fazer, não tiveram como, né, agir. E aí, analisando essa lição, essa passagem, podemos tirar dessa lição de Jesus alguns ensinamentos. Isso, o que eu consegui entender, né, dessa lição. Eu retirei dali alguns ensinamentos que eu acho que podem ser proveitosos. Esses ensinamentos podem ser proveitosos a todos nós. A primeira coisa que me chamou a atenção é a questão da hipocrisia. Porque Jesus, ele não recriminava nenhuma atitude equivocada do povo. Nem as prostitutas, nem os publicanos, nem as pessoas de má vida, nem os viciosos, Jesus não recriminava. Jesus compreendia, acolhia, né, orientava as pessoas. Mas os fariseus, muitas vezes, ele os chamou de hipócrita, né, de hipocrisia. A hipocrisia do povo fariseu. Não vos misturei, né, ao fermento dos fariseus. Então, ele vivia advertindo o povo
para não seguir aqueles maus exemplos dos fariseus. E por que isso? Porque os fariseus eram, né, uma parcela do povo judeu que conhecia as Escrituras, conhecia os ensinamentos do Antigo Testamento. E ao invés de praticá-los, não sei se todos, mas pelo menos a grande maioria, ao invés de praticar aqueles ensinamentos, eles faziam o contrário. Eles usavam aqueles ensinamentos do Antigo Testamento para se beneficiar financeiramente, para se vangloriar, para humilhar o povo, porque eles, por conhecerem as Escrituras, eles se achavam melhores do que o restante do povo ignorante. E muitas vezes se aproveitava mesmo para cobrar, né, para fazer orações. Então, eles ainda, tem uma passagem da Bíblia que diz que eles expoliavam, né, a casa das viúvas e dos órfãos. Então, por isso, Jesus era, assim, digamos, mais severo com eles, porque eles já tinham conhecimento suficiente para estar ajudando o povo, ao invés de estar humilhando o povo, se vangloriando, não é? Por conta de tudo que eles conheciam. Muito bem, aqui já falamos muito bem. O mal é sempre o mal, né? Todos nós, quando praticamos o erro, qualquer que ele seja, por menor que ele seja, aquilo sempre vai pesar negativamente na nossa consciência. Tanto quanto os acertos também vão nos favorecer a nossa paz de consciência. Mas, falando aqui dos erros, qualquer erro que a gente cometa, eles pesam na nossa consciência. Mas, sobretudo, quando a gente conhece o que é o certo, e conhecendo o que é o certo, a gente se permite agir de forma equivocada. E pior ainda, quando é de caso pensado, né, com a cabeça tranquila, e a gente fala, não, vou fazer isso aqui. Eu sei que eu não devia fazer, mas eu vou fazer. Porque tem muitas das vezes a gente é pego de surpresa, né, uma irritação, um acontecimento brusco, a gente ali se destempera, se desorganiza emocionalmente, mas depois a gente consegue serenar. Agora, quando a gente, de caso pensado, né, como costuma-se dizer, de cabeça fria, a gente planeja uma coisa errada, fazer uma coisa errada, humilhar alguém, prejudicar alguém, sabendo que aquilo está errado, esse erro pesa muito mais na nossa consciência. Quanto mais a gente conhece o que é certo, maior a nossa responsabilidade de agir corretamente. Quando a gente é ignorante a respeito da verdade, né, a respeito do que a gente deve fazer, e a gente erra, o erro é desculpável, né? É como a gente vai ter que, digamos assim, pagar por aquele erro, mas a cobrança vai ser mais leve. É como quando uma criança erra, né? Uma criança pisa no nosso pé. A gente desculpa, né? Às vezes a gente é que pede desculpa de ter deixado o pé no caminho da criança. Agora, se há um adulto com saúde e ele pisa no nosso pé, a gente se aborrece, né? Porque o adulto, estando com saúde, enxergando perfeitamente, ele tem maior responsabilidade de ver por onde está andando, né? E a Bíblia também nos ensina isso. Está a anotação lá de Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48, quando o evangelista anotou a seguinte lição. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor, mas não se preparou e não agiu conforme sua vontade, será açoitado muitas vezes. Todavia, aquele que não a conheceu e tiver feito coisas dignas de chicotadas, será açoitado poucas vezes. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido. E a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Então, a Bíblia já nos orienta quanto a essa proporcionalidade, né, da nossa responsabilidade, de acordo com o nosso conhecimento a respeito da verdade, de acordo com o nosso conhecimento sobre aquilo que é certo e que é errado. Como ela diz que o servo, né, que conhece a vontade do Senhor e não a cumpre, será açoitado muitas vezes. Não vai ter nenhum espírito superior nos açoitando, né? É uma linguagem figurada, mas a nossa consciência irá reclamar muito mais fortemente daquilo que a gente já sabia que era certo e não conseguimos agir e não agimos de forma correta, do que quando a gente erra por ignorância, né? Erra porque ainda não percebeu
que aquilo era um erro, e a gente tem aquele padrão de atitude. Lá na frente, quando a gente perceber que é o errado e a gente se modificar, né, a nossa consciência não vai ser tão severa conosco. Vamos ter que resgatar os erros praticados, mas de uma forma mais branda. Quando a gente sabe, a nossa responsabilidade aumenta. E sendo o Espiritismo a doutrina que contém hoje a maior parcela de verdade para a humanidade, temos a grande responsabilidade de vivenciarmos seus ensinamentos no nosso dia a dia. A doutrina espírita, ela detém hoje, né, a maior parcela de verdade a respeito das verdades espirituais que a humanidade pôde tomar conhecimento até hoje. E como nos diz Kardec que a doutrina espírita vai sempre acompanhar o avanço das ciências, ela estará sempre atualizada. Né? Então, a gente que vai conhecendo a doutrina espírita, maior a nossa responsabilidade de agir corretamente. Devemos ter essa preocupação, esse cuidado, esse carinho conosco mesmo, de agir corretamente de acordo com aquilo que a gente vai aprendendo dentro da doutrina espírita. E não adianta a gente fugir, né? Falar, Marcos, então eu vou sair do centro hoje, não volto nunca mais. Não adianta, né? Porque a partir do momento que a nossa consciência já tem capacidade de aprender e a gente foge ao aprendizado, vamos ser responsabilizados da mesma forma. Porque tivemos a oportunidade de aprender e não aproveitamos. Porque quando a gente está no plano espiritual para reencarnar, tudo que a gente pede, quando a gente está desencarnado, a gente tem uma visão mais correta sobre o que interessa à nossa felicidade real, que é o quê? Desenvolvermos em nós as virtudes. Então, muitas das vezes, possivelmente, a gente pede, a gente implora para vir e poder conhecer a doutrina espírita, para que a gente tenha o norte, para que a gente tenha a consolação e a orientação para agir corretamente. Então, quando a gente reencarna, muitas das vezes, os interesses da vida material faz com que a gente mude, né, esse ponto de vista, a gente começa a querer mais o conforto, a facilidade, e aí a gente pode querer fugir desse compromisso, mas isso irá pesar também na nossa consciência. Então, não adianta olhar para trás, não adianta querer voltar. A partir do momento que a gente tomou conhecimento da doutrina espírita, a gente deve cada vez mais procurar se aprofundar nos seus ensinamentos e não olhar para trás, para que não aconteça com a gente que nem a mulher de Jó, né, como narrado na Bíblia, figuradamente, que ela, ao fugir lá da explosão do Vesúvio, se não me engano, ela olha para trás e vira uma estátua de sal, não é? Uma figuração ali que não devemos olhar para trás. Jesus também, em uma das suas lições, ele fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do seu reino. Não é? Então, a gente não deve ficar olhando para trás com saudade daquele tempo que a gente vivia na ignorância. E nos achávamos livres para fazer o que quiséssemos. Mas, na verdade, liberdade mesmo a gente só tem quando a gente age corretamente, de acordo com a nossa consciência. Todo o resto é, na verdade, uma prisão, né? Uma prisão à ignorância, uma prisão aos vícios, né? Que devemos desejar fortemente nos libertar desses vícios e dessa ignorância. Nós não vamos dar saltos na nossa evolução, nem vamos virar santos da noite para o dia, mas que o nosso foco seja sempre a melhoria de nós mesmos, que o nosso objetivo seja sempre seguir para o Mestre, né? Seguir a Jesus, seguir os seus exemplos, que esse seja o nosso objetivo. Vamos cair muitas vezes, com certeza ainda, mas que a gente se levante o mais rápido possível, né? Que esse é o objetivo. A gente vai escorregar, vamos escorregar, mas que a gente se levante o quanto antes, e sem ficar se lamentando, flagelando moralmente porque ainda errou. Não, errei hoje, amanhã eu vou acertar. Tenho fé em Deus, vou pedir a Deus, vou prestar mais atenção nos meus sentimentos para que amanhã eu não erre. E vamos assim, que é assim que a gente vai caminhando e vamos nos libertando dos nossos erros, dos nossos vícios. Kardec traz para nós, no capítulo 17, Sede Perfeitos, a seguinte lição dos Espíritos. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral
e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, esse deve ser o nosso esforço, né? De domar nossas inclinações más. Não vamos conseguir de uma hora para outra, mas com esforço, com boa vontade, vamos conseguindo dia a dia melhorar um pouquinho. Lembro tem uma lição que a Amélia Rodrigues nos conta, que certa feita João, conversando com Jesus, Jesus passa para ele uma série de padrões, né, de coisas que o discípulo deveria fazer, né, para se identificar com o reino de Deus. E são conceitos tão profundos que ao final, João pergunta a Jesus: Senhor, mas como que eu vou atender a tão grandiosos objetivos? E Jesus lhe responde: a boa vontade é a nossa ferramenta de cada dia. Então, a gente ter boa vontade para conosco mesmo, para com a nossa evolução espiritual, nos exercitando um pouquinho, e cai, e levanta, e vamos seguindo adiante, sempre com essa vontade de melhorar. E voltando à postura dos fariseus de hipocrisia, devemos evitar parecer ser o que não somos, né? Então, a gente deve ter sempre esse cuidado de não parecer ser o que não somos, não vestir uma capa de santo, uma máscara de santo, porque isso é causa de sofrimento para a gente também. A gente manter uma aparência que a gente ainda não tem, né? Evitar ter uma postura dentro do centro espírita, por exemplo, e outra dentro de casa, né? Muitas vezes na casa espírita a gente aparenta boa vontade, simpatia, paciência, e em casa somos tiranos domésticos. Então, isso aí é uma hipocrisia de nossa parte, né? Não que a gente tenha que descarregar os nossos impulsos negativos em todo lugar, não. Mas procurar exercitar em toda parte a boa vontade, né? Procurar se esforçar para ser paciente, sobretudo dentro de casa, que são as pessoas que nos amam, são as pessoas que convivem conosco, e certamente ali estão os espíritos em que mais fortemente temos o compromisso de nos retificar, de nos acertar, né? Uma postura com os nossos superiores e outra com os nossos subordinados. Então, quando eu vou falar com o meu superior, eu sou bonzinho, eu sou cordato, tranquilinho. Quando eu vou tratar o meu subordinado, eu trato ele com orgulho, espezinhando, maltratando. Então, hipocrisia. Então, a gente procurar nivelar no bem, né, o melhor possível as nossas atitudes em toda parte. Uma postura quando estamos precisando de ajuda e outra quando estamos usufruindo do bem-estar, né? Às vezes a gente, quando está precisando, a gente é tranquilinho, a gente é humilde, vai pedir àquela pessoa que pode nos ajudar. Quando a gente está numa situação de bem-estar, né, de conforto, a gente trata com desprezo aquele que vem nos pedir ajuda, né? Então, a gente está atento a esse padrão de comportamento para que a gente não viva uma máscara, né? Não viva uma ilusão. Não nos acharmos melhores do que ninguém, pelo fato de conhecermos o Espiritismo e não termos determinados vícios materiais, né? Porque os Espíritos nos ensinam que um dos piores vícios, né, da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Então, toda vez que eu me acho melhor do que alguém, por conta do que quer que seja, eu já demonstro ali ser pior do que aquela pessoa, porque eu estou colocando à mostra o meu orgulho. Eu estou ali provando que eu ainda tenho orgulho de me achar melhor do que a outra pessoa. Então, que a gente não é melhor do que ninguém. Porque, às vezes, a pessoa tem um vício material, seja ele qual for, mas, às vezes, ela é caridosa, né? Ela tem empatia com a dor do próximo. E, às vezes, eu, que não cultivo vício material nenhum, mas sou egoísta, só penso em mim, não consigo ser fraterno. Então, às vezes, ela, com os seus vícios materiais, está à frente espiritualmente do que eu. E ainda mais quando eu estou me achando melhor do que ela, porque não tenho vício material e ela ainda tem, né? A gente querer se libertar dos vícios materiais é legal.
A gente, ao ver uma pessoa que tem um vício material e a gente pensar, né, que aquele vício vai trazer, né, complicação para a saúde dela, dificuldade, dor, tudo bem, não tem problema. Agora, a gente tem que lembrar que, às vezes, ela tem um vício dela material e eu tenho o meu vício moral, né? Então, é bom a gente lembrar, e eu, né, que vícios eu ainda tenho, né? Porque assim a gente vai conseguindo se conhecer para poder modificar. Lembrando que Jesus falou aos fariseus que as prostitutas e os publicanos vos precederão no reino de Deus, conforme a anotação de Mateus, capítulo 21, versículo 31. Então, Jesus fala para os fariseus que se achavam muito bonzinhos, que conheciam a lei, né, que vestiam vestes brancas e oravam em praça pública, que as prostitutas e os publicanos os antecederiam, né, os precederiam no reino dos céus. Então, não é a nossa condição exterior que define a nossa evolução espiritual. A segunda lição que eu consegui tirar do dai a César o que é de César é que, estando encarnado, temos obrigações para com o mundo material no que diz respeito à necessidade de estudarmos, trabalharmos, respeitarmos as leis e as autoridades constituídas, pagarmos impostos e etc. Temos a obrigação de cumprir com essas obrigações da vida material. Né? Foi uma das lições que Jesus nos deixou com o dai a César o que é de César. Cumprir com a legislação material, cumprir com o ordenamento material, com as regras, né, da vida social na sociedade em que estamos inseridos. Né? Não devemos querer fugir dessas regras, não devemos querer fugir desse convívio social. A gente procurar melhorar, se a gente acha que existe uma regra que não é boa e a gente querer que ela melhore, atuar junto aos políticos, a quem pode modificar essa legislação, bacana, vamos agir, vamos ser pessoas ativas no meio social em que vivemos, mas não transgredir, não querer fugir dessa organização social em que estamos inseridos. E expressa o princípio segundo o qual devemos proceder para com os outros como gostaríamos que os outros procedessem para conosco. Porque a gente, muitas das vezes, para saber qual é a conduta mais correta em relação a uma outra pessoa, eu devo, né, procurar me colocar no lugar daquela pessoa. Se eu estivesse na situação dele ou dela, como eu gostaria que agissem comigo? Ali a gente vai ter um parâmetro de como a gente deve agir com os outros. Então, no dai a César também cabe esse procedimento para que a gente pensar o seguinte: se eu fosse a autoridade, como eu gostaria que os subordinados agissem para comigo? Né? Então, a gente vai ter ali um parâmetro, né, uma diretriz de como agir em relação às autoridades constituídas. E assim devemos agir em tudo. Não só em relação à autoridade, não só em relação a quem está acima de nós, mas como quem está abaixo de nós. Se eu fosse o meu empregado, o meu funcionário, como eu gostaria que o patrão agisse comigo? Né? Se eu fosse o meu aluno, se eu sou o professor e eu fosse o meu aluno, como eu gostaria que o meu aluno agisse? Como que eu, na condição de aluno, como eu gostaria que o professor agisse comigo? Né? Como eu gostaria que o aluno agisse comigo? Como eu gostaria que meu filho, né, se eu fosse o filho, como eu gostaria que meu pai, minha mãe agisse comigo. Então, nisso tudo aí a gente vai tendo uma diretriz de qual o melhor caminho a seguir, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizesse a nós, como Jesus nos ensinou. Sem nos acompliciarmos com os equívocos, mas respeitando a pessoa que foi içada ao posto de autoridade. Então, eu não tenho que compactuar, né, com os erros da autoridade, aplaudir, mas não agir de forma rebelada, né, de forma agressiva, né, procurando sempre buscar o melhor para a sociedade, mas respeitando aquela pessoa que momentaneamente foi içada ao grau ao posto, né, de autoridade. Outra lição do dar a César o que é de César é que, se nascemos em uma sociedade dinâmica, devemos nos integrar a ela, ofertando o melhor ao nosso alcance para que essa mesma sociedade funcione da forma mais eficiente possível.
Então, devemos estar sempre agindo, sempre atentos ao que eu posso fazer para melhorar a vida social, onde eu estou inserido. Eu posso estudar mais, eu posso fazer uma outra faculdade, isso vai ser útil, eu vou poder aplicar aquilo vai me beneficiar no meu trabalho, para que eu exerça o meu trabalho de uma forma mais eficiente. Ótimo. Né? Eu tenho que agir melhor dentro do meu trabalho, tenho que agir melhor no grupo social onde eu estou inserido, com os meus amigos, né? Com o núcleo religioso, né? Com uma associação de moradores. Né? Então, o que eu posso fazer para melhorar a vida social? A gente está sempre atento a isso, ao que a gente possa fazer de melhor para melhorar a sociedade em que vivemos. Não devemos nos isolar do convívio social. A sociedade está muito ruim, eu vou me isolar. É um erro. Né? Porque Jesus estava nos páramos celestiais e desceu até nós para que a gente pudesse aprender. Então, é se envolver com o povo, né? Dentro daquilo que nos for possível, estar agindo para educar, para ensinar, sobretudo com as nossas atitudes. Né? Não é enchendo o ouvido dos outros, mas é com a nossa atitude. Né? Procurar o que eu posso fazer de bom, de melhor, para dar um bom exemplo, para ver se a gente resolve essa situação da melhor forma possível. Termos momentos de solidão, de refazimento, de meditação, de oração, é super saudável. Jesus mesmo o fazia, né? Por vezes subia ao monte para se ligar mais intimamente com Deus, mas depois descia, né? Para encontrar com o povo, para educar e curar. Devemos nos envolver com o povo, estarmos conscientes das necessidades do povo para podermos ajudar quanto esteja ao nosso alcance, dentro do nosso âmbito de ação, né? No nosso trabalho, na escola, no meio social, na religião, na família. Está sempre ali procurando, querendo, com essa disposição de ajudar. Né? Lembrando que todas as vezes que agimos para o bem, estamos sendo co-criadores do universo. Somos co-criadores em grau menor, mas somos. Deus, ele cria o princípio inteligente e o princípio material. E permite que os espíritos crísticos utilizem-se desse princípio material para criar tudo o que é material no universo. Então, esses espíritos crísticos vão criar os planetas, os sóis, as constelações, as galáxias, de acordo com o poder de cada um, né, e com a missão que foi investido por Deus. Esses espíritos crísticos, eles criam coisas materiais se utilizando do princípio material. E tudo que é material é passageiro. Por mais que dure bilhões e bilhões de anos, um dia o Sol explode, os planetas se consomem e assim vai, o universo vai se renovando. Só Deus cria coisas perenes. Só Deus cria coisas imortais. Então, só Deus cria os espíritos. Só Deus cria o princípio inteligente que anima a planta, que anima o animal e o espírito humano. Que isso é imortal. Essa criação de Deus, ela nunca morre, ela nunca deixa de existir, ela se transforma sempre para melhor, vai evoluindo, mas ela não deixa de existir para dar forma a outras formas de vida. Certo? Então, os espíritos crísticos, eles criam as coisas materiais do universo em grande porte, né? Os planetas, os sóis, essa coisa toda. Mas nós podemos ser co-criadores do universo em grau menor. Todas as vezes que a gente cria um bem material ou um serviço, estamos sendo co-criadores do universo. Né? Toda vez que o pedreiro constrói uma casa, ele criou, né? Ele construiu uma casa, ele criou uma casa, se utilizando do princípio material na forma do tijolo, do cimento, dessa coisa toda, e construiu a casa. Ele criou algo, né? Ele criou uma casa. Então, ele está sendo um co-criador no universo. Todas as vezes que eu lavo um copo na minha casa, eu estou sendo co-criador no universo. Eu estou criando ali um serviço. O copo não estava ali sujo, não precisava ser lavado, eu fui lá, lavei. Eu criei um serviço que vai contribuir para a harmonia universal, em grau menor, mas vai. Não é? Então, todo serviço, todo bem que a gente possa fazer, a gente está contribuindo com Deus, na cocriação ou na manutenção da harmonia universal. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, na lição 22, intitulada Propriedade, vai nos falar o seguinte:
A propriedade é a conquista antropossocioeconômica, quer dizer, a propriedade é uma conquista do homem, da sociedade e da economia, que resulta de longas buscas nos relacionamentos humanos, objetivando a harmonia e respeito pelos valores indispensáveis às trocas que fomentam o comércio, que nobilitam a existência e que promovem o progresso. Então, ela vem nos falar nessa lição que a gente querer melhorar do ponto de vista material, melhorar financeiramente, melhorar intelectualmente, melhorar culturalmente, não é erro. Pelo contrário, é um acerto. A gente deve investir nessa proposta de querer melhorar a vida material naquilo que nos for possível, né? Estudando, trabalhando, nos esforçando para que a vida material melhore. Em grande parte, né, a conquista da propriedade, em grande parte, é resultado da avareza, da ilicitude, da ambição desmedida. Normalmente, porém, é a aquisição digna de cada qual, que envida sacrifício e habilidade, conhecimento e labor. Né? Então, a pessoa que se empenha ali no trabalho para melhorar de vida, para enriquecer, para promover a cultura, né, o desenvolvimento social, ele está certo, ele está correto em agir dessa forma. Não tem problema em querer enriquecer. Tem um fim providencial que é desenvolver a indústria, a ciência, fomentar as artes, facilitar a comodidade e propiciar valores que contribuem para a sobrevivência dos indivíduos e dos grupos humanos. Entregar-se à sua conquista é dever de todo indivíduo que pensa e constitui célula do organismo da sociedade. Constitui um laço que retém o indivíduo à vida física, estimulando-o ao crescimento intelectual e cultural, para mais facilmente aumentar os haveres. Então, a pessoa que quer melhorar de vida, né, materialmente, financeiramente falando, ela vai estudar, vai, né, trabalhar, e nisso ela está desenvolvendo o intelecto. No que a gente desenvolve o intelecto, fica mais fácil da gente perceber o que é certo e o que é errado. Ainda que a gente está investindo no crescimento material, está desenvolvendo o intelecto. Depois, quando a gente for aprender uma verdade espiritual, a gente vai ter mais facilidade de aprender, porque a gente desenvolveu o intelecto. Né? E a inteligência, normalmente, ela antecede a nossa evolução moral. Porque a gente precisa aprender primeiro o que é certo e o que é errado, para depois a gente poder escolher o certo. Certo? Então, a pessoa, em qualquer ramo que a gente invista a nossa inteligência, que a gente esforce a nossa inteligência, ela vai favorecer o aprendizado de outros conhecimentos também, em outros momentos. Então, essa busca pelo desenvolvimento material, ela propicia isso, esse desenvolvimento intelectual das pessoas. O risco da posse ou da aquisição da propriedade não está no fato em si mesmo de os conseguir, mas na maneira como isso se dá, além do que representa emocionalmente. Então, a questão da conquista material, o problema é como ela se dá. Ela não deve se dar nem de forma ilícita, né, nem de forma a prejudicar outra pessoa, e nem de forma a nos absorver totalmente, de forma que não sobre tempo para os valores espirituais que devemos cultivar. Então, como diz o ensino budismo, né, é o caminho do meio, né, é o equilíbrio. A gente buscar, como estamos na vida material, a gente buscar o crescimento material é saudável, desde que a gente esteja fazendo a coisa da forma correta, né? Mas a gente não deve esquecer todo o outro lado que a gente tem. Não esquecer da família, né? Não esquecer do nosso desenvolvimento espiritual, porque senão a coisa vai ficar deficiente, vai ficar, muitas das vezes, por conta da conquista material, vamos prejudicar nossos relacionamentos com aquelas pessoas que tínhamos, sobretudo aquelas pessoas que tínhamos o dever de amar, de respeitar e de cuidar. Não é? E o que ela representa emocionalmente, porque a gente não ficar apegado à coisa material. A gente não achar que é só a vida, é só aquilo ali. A gente não ficar apegado. Se a conquista material nos absorve a tal ponto da gente só ver o dinheiro, aí é que a gente está se complicando do ponto de vista espiritual. No capítulo seguinte, intitulado A Avareza, ela vai nos lembrar da lição de Jesus quando nos ensina:
tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que possui. Então, é o contraponto, né, da lição anterior. A gente se precaver da avareza, de querer só para a gente, querer acumular, né, só para a gente, sem olhar para o nosso próximo, sem olhar para a sociedade, sem olhar para os nossos sentimentos, sem olhar para a nossa família. Aí é que está a questão da avareza. E ele fala, e é importante ele falar, preservar-vos de toda a avareza, porque a avareza não se dá só em relação ao dinheiro, ela pode se dar em relação à inteligência, em relação à nossa convivência familiar. A gente queria a família só para a gente, né? E muitas das vezes criando problemas quando um filho quer se casar, quando um filho quer sair de casa, né? Porque a gente quer, é o apego, né? A coisa material, seja ela qual for. Então, a gente ter esse cuidado de nos preservar da avareza, porque seja qual for a riqueza que a gente tenha do ponto de vista material, a nossa vida não depende disso, ou seja, a nossa felicidade espiritual não depende disso. Até porque tudo que é material, inclusive os títulos familiares, serão deixados quando a gente desencarna. Que o título de pai, mãe, irmão, tio, sobrinho são títulos da consanguinidade. Quando a gente desencarna, somos todos irmãos, filhos de Deus. Nem os títulos familiares a gente leva. O que a gente leva é o amor das pessoas, né? O amor que a gente é capaz de ofertar, que a gente já cultivou no nosso coração. É o amor, é as virtudes, né? O conhecimento que a gente adquiriu, isso a gente leva para a vida espiritual. Uma quarta lição, e não menos importante, é quando Jesus nos ensina a dar a Deus o que é de Deus, né? A par de nossas obrigações materiais, temos dado a Deus o que é de Deus? Não? Temos buscado o divino em nós? Eu tenho buscado me melhorar espiritualmente? Tenho buscado me conectar com Deus? Não? Que necessariamente não se dá dentro de um templo religioso, né? Mas se dá dentro do nosso coração. A religião é importante para nos fortalecer enquanto grupo, né? Que a gente tem os mesmos objetivos, né, religiosos. Então, a gente vem estudar em grupo, a gente vem receber e doar boas energias, né? O núcleo religioso nos propicia, às vezes, um trabalho filantrópico que sozinho não conseguiríamos fazer. Então, a religião é de fundamental, o núcleo religioso é de fundamental importância para a nossa evolução. Mas não é o essencial é o nosso íntimo, né? O amor que já conseguimos desenvolver em nós mesmos, né? Estamos buscando nos aproximar de Deus através do estudo, seja diretamente na Bíblia, seja através da literatura espírita, que é farta, né? A literatura espírita, que nos brinda com uma parcela das verdades eternas que já podemos aprender. Eu tenho procurado estudar a doutrina espírita, nós que somos espíritas, tenho estudado a Bíblia, né? Tenho vindo vir a palestra, participar dos estudos, pegar livros na biblioteca ali, que é de graça, é só ir ali, se cadastrar e pegar um livro para ler, né, para estudar a doutrina espírita, para aumentar a minha convicção na doutrina, né? Quantos livros espíritas eu li no ano passado? É uma pergunta que a gente pode se fazer, né, para ver esse grau aí de comprometimento com aquilo que a gente considera importante para a nossa evolução espiritual. Mas alguém, né, poderia argumentar, Marcos, mas eu não consigo ler, né? Eu começo a ler, me dá sono. É normal. Ler, estudar, é como ir à academia. O cérebro precisa se fortalecer nessa prática, né? A gente, quando entra na academia, lá fazer musculação, a gente está fraquinho, a gente aguenta pouco peso. Vai passando o tempo, a gente vai aumentando o peso que a gente consegue pegar. O cérebro é a mesma coisa para ler. Às vezes, no início é difícil, a gente logo fica com sono, dorme, né? Mas a gente precisa se esforçar. E eu vi uma sugestão na internet outro dia que eu achei muito interessante. Não era espírita, era uma sugestão leiga, né? Em favor da cultura, em favor do desenvolvimento cultural do povo. E a sugestão falava o seguinte: se você não consegue ler um livro, comece lendo gibi, né? Compre gibi e vai ler gibi, que é mais fácil de ler, uma leitura mais fácil, com mais gravura,
né? Mas a nossa sugestão aqui é que você não fique no gibi eternamente, né? Eu vou ler gibi 2, 3 meses. Daqui a 2, 3 meses eu vou começar a pegar um livro espírita. Aí começa pegando os livrinhos de página, né, que a gente chama. Livrinho de página, são esses aqui, tem Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Palavras de Vida Eterna. A gente chama livro de página porque são pequenas lições, né, são lições de uma página ou duas, fácil de ler. Né, você logo acaba, né, antes do sono chegar, você já acabou de ler a lição. Né? Começou a ler, aí já ficou pouco, eu já consigo ler 2. Vamos ler 2, vamos ler 3 lições. Daqui a pouco eu pego o Evangelho segundo o Espiritismo, que é extremamente consolador e orientador. Né? Vou ler o Evangelho, um trechinho, ler um parágrafo, né? Não preciso ler 50 páginas, vou ler um parágrafo. E assim a gente vai começando, assim a gente vai se exercitando na leitura das obras espíritas. Né? Depois eu vou pegar um romance, né? Vou ler tem uns romances de Emmanuel, de André Luiz, vou ler, que é mais fácil, né, mais fluido, né, o conhecimento. Depois eu estiver bem treinado na leitura, eu pego os livros chamados livros doutrinários, né, que são livros um pouco mais difíceis de ler, porque trazem conceitos doutrinários para serem estudados, e assim eu vou me exercitando. Né, na leitura. Por quê? E por que ler? É um ritual? É uma obrigação? Não, porque a leitura espírita, a leitura até mesmo da Bíblia e da doutrina espírita, e tem muitas obras da doutrina espírita que é um estudo da Bíblia, né? Esses livros mesmo de Emmanuel são verdadeiros estudos da Bíblia, que cada lição começa com um versículo da Bíblia, que quando eu estudo, eu me fortaleço para os embates da vida. Eu me consolo, eu me oriento, eu vejo exemplo de outras pessoas, vejo exemplo de pessoas que passaram por dores fortíssimas e superaram com a fé em Deus, né, com a perseverança. Então aquilo vai nos fortalecendo para a gente viver melhor. Enquanto eu estou lendo, a minha ambiência mental melhora. O obsessor não gosta de leitura, ele vai para longe, né? Quando a gente começa a ler, ele vai para longe, né? Não que a gente queira que tenha que expulsar o obsessor da nossa vida, a gente deve desejar para ele que ele se renove para o bem, como nós estamos tentando, né? Mas a gente tem todo o direito de expulsar da nossa mente os maus pensamentos, né, os maus sentimentos. Então, isso a gente expulsa. O obsessor não. O obsessor, a gente ora por ele para que ele melhore também, porque querer expulsar o obsessor é antifraterno, né? Então, não é legal a atitude. Então, vamos orar para que ele melhore, para que ele seja feliz, para que ele nos perdoe, mas vamos expulsar da nossa mente os maus pensamentos, os maus sentimentos. E a leitura é excelente para isso, né? E aí eu me lembrei por conta desse esforço da leitura, eu me lembrei quando eu comecei a frequentar o Centro Espírita, lá em Santo Antônio de Pádua, há 42 anos atrás, eu tinha 15 anos de idade, já tinha uma história no centro de um senhor que já havia desencarnado, o senhor Mário Corticampi. O senhor Mário Corticampi, quando ele conheceu a doutrina espírita, ele já era adulto, já devia ter seus 30, 40 anos, e o senhor Mário era analfabeto. Mas ele ficou tão encantado com a doutrina espírita que ele entrou no Mobral, a antiga escola de jovens e adultos, né? Era chamado Mobral. Ele entrou no Mobral para aprender a ler por conta da doutrina espírita, para ele poder ler os livros da doutrina espírita. O seu Mário era agricultor e ia para o Centro Espírita descalço, porque era pobre. Mas esse é o exemplo do seu Mário para a gente. Quanto mais estudamos as obras, mais nos preparamos para os embates da vida, já falamos isso, né? Nos consolamos e nos orientamos para seguir a nossa jornada. Deixa eu ver aqui. Lembrando da lição de Jesus, anotada em João, capítulo 8, versículo 32, quando Jesus nos ensina: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente, para conhecer a verdade, a gente precisa estudar. Não dá para conhecer a verdade por osmose, né? Por aproximar de outra pessoa e aprender. A gente precisa estudar, precisa se esforçar para aprender as lições de Jesus, as lições da doutrina espírita, para que a gente se liberte. Se liberte de quê? Se liberte do homem velho que trazemos em nós, né? Que a gente se liberte da ignorância, a gente se liberte dos vícios materiais e morais. Então, a gente precisa correr atrás para aprender a verdade. Estamos buscando nos aproximar de Deus através de nossas atitudes,
Tenho buscado me modificar para melhor? Quais defeitos consigo reconhecer em mim? Porque o primeiro passo para a gente conseguir se melhorar é a gente perceber o erro. Se eu não percebo que eu estou agindo errado, eu não tenho como me modificar. Eu não vou me modificar, porque eu ainda não percebi que estou agindo errado. Então, eu preciso me conhecer para, percebendo os meus erros e os meus acertos, eu procurar corrigir os erros e fortalecer os acertos. E aí, nos socorremos do Livro dos Espíritos, na questão 919, quando Kardec pergunta a Santo Agostinho o seguinte: qual o meio prático mesmo, na prática, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Qual o meio prático? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho responde: conhece-te a ti mesmo. Precisamos nos conhecer para ter chance de melhorar. Aí Kardec insiste na questão 919A. Compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então Kardec foi lá no fundo mesmo, como conseguir fazer isso? Porque é difícil a gente se conhecer, né? E aí Santo Agostinho nos dá ali uma lição, mais uma lição prática. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever. Se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. E a resposta continua, a resposta é longa, nós não vamos lê-la toda. Mas quem tiver curiosidade, vai lá no Livro dos Espíritos, questão 919 e 919A. Conhecer-se a si mesmo, fazer como Santo Agostinho fazia. Ao final do dia, ele passava em revista do dia dele. O que ele tinha feito? O que ele tinha sentido? Alguém tinha alguma coisa para se queixar da atitude dele? Então, ali, ele foi se conhecendo para conseguir se corrigindo. Porque se a gente não fizer isso, a gente demora muito, porque a gente, às vezes, vai depender de alguém que venha nos advertir: ó, isso aqui que você está fazendo está errado. Aí é mais humilhante, né? Quando alguém chama a atenção da gente. É melhor a gente aprender por nós mesmos, né? A gente vai precisar passar por uma dor para ver se a gente acorda, né? Porque quando a gente está muito preguiçoso na nossa jornada espiritual e já temos condições de andar, Deus manda a amiga dor para ela dar um empurrãozinho na gente. E aí é mais doloroso. É melhor quando a gente vai aprendendo sozinho, melhor para a gente. Quem conseguir, avança mais rápido e com menos sofrimento. Quais defeitos preciso me corrigir, né? Quais virtudes já consigo trazer comigo, sem falsa modéstia, né? Então, eu reconhecer também o lado bom, porque senão a gente fica se autoflagelando moralmente, achando que é a pior pessoa do mundo, né? E talvez sejamos, mas a gente tem já uma coisinha boa para acalentar, né? Então, às vezes, eu percebo que eu já consigo ser paciente, mas eu sou egoísta. Eu sou paciente, mas eu sou egoísta, só penso em mim. Então, eu sei que na paciência eu tenho que me fortalecer na paciência, estar sempre atento para ser cada vez mais paciente, mas eu preciso me trabalhar aqui no egoísmo, eu preciso ser mais fraterno, né? Eu preciso olhar para o meu próximo, olhar para o meu vizinho, né? Sair de dentro da casca para olhar pelo outro. Então, é assim a gente vai se conhecendo, vai vendo o que a gente já consegue fazer, aquilo que ainda não consegue, para a gente poder ir se melhorando. Deixa eu ver aqui. Eu imprimi a página frente e verso, mas estou todo enrolado com elas. Sim. Aí, num determinado trecho da lição, Santo Agostinho traz mais um parágrafo para a gente, o seguinte: examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. E aí eu chamo a atenção para esse finalzinho, quando ele fala um mal que precise ser curado. Vemos aí o carinho da espiritualidade com a gente, falando que o mal não é algo que você precisa agredir, que você precisa degladiar, que você precisa se punir, mas o mal é algo que precisa ser curado. E a gente cura o quê? A gente cura doenças, né? Então, o mal, tudo aquilo que ainda agimos mal,
São doenças da alma que a gente ainda traz, que precisam ser curadas com remédio, com carinho, né, com atenção, mas a gente precisa trabalhar naquilo ali para a gente poder se melhorar, né? E nessa dualidade, nesse duplo caminho de servir ao mundo, sem nos apegar às coisas materiais e servir a Deus, procurando nos conectar cada vez mais profundamente às coisas espirituais, que iremos caminhar rumo à paz da nossa consciência. Muita paz para todos.